Bom dia a todos, que a paz de Jesus continue envolvendo cada um de nós. Bom, estamos aqui hoje em substituição à nossa amiga Doroteia, que também colabora com a gente quando precisa, quando é necessário. Esse é um trabalho de solidariedade, realmente. Nós apenas fazemos parte de um grande grupo, de uma grande equipe. Hoje eu me considero uma extensão, no mínimo uma extensão da equipe de trabalhadores do dia aqui da casa. Eu me considero um trabalhador do movimento espírita e não um trabalhador daqui ou dali ou de lá. O Espiritismo é uma doutrina para todas as pessoas, para nos conduzir a um processo de felicidade, e o trabalho faz parte desse processo. Nada vem gratuitamente, mas é importante sempre destacar a importância do trabalho em equipe. O trabalho, eu costumo dizer que o Espiritismo não é uma doutrina para jogador de tênis, É um aqui e outro lá, é coisa individual. É uma doutrina para quem joga futebol, para quem joga vôlei, para quem joga basquete. É trabalho de equipe. E é o grande desafio nosso, é aprender a viver e conviver em equipes, em grupos, pelas divergências até que podem surgir naturalmente, mas que são úteis, porque até mesmo a situação conflitante, ela é muito saudável, ela é muito boa. Pior é quando as criaturas não colocam nada de si para fora, com medo de ofender, com medo de que vai contrariar, que o outro não vai gostar de ouvir. Isso não é saudável. É bom que se fale sim, A pior família, seja a família consanguínea, seja a família do grupo espírita, seja qualquer tipo de família, ou seja, qualquer tipo de agrupamento, é aquela onde não há diálogo, onde não há comunicação, onde ninguém fala nada, está todo mundo em silêncio, se movimentando em silêncio em todos os momentos. E então esse é um clima que não é favorável para o desenvolvimento de nenhum agrupamento, de qualquer natureza. Então a divergência, o conflito pode surgir sim, pela exposição das ideias, pelas posturas pessoais, mas dele nós podemos tirar excelentes recursos para o desenvolvimento e o crescimento do grupo. Porque se ninguém fala nada, a gente nem conhece as pessoas, não sabe das possibilidades que elas oferecem, das suas ideias, dos seus talentos, e isso tem que ser considerado. Então, quando nós nos apresentamos aqui, nós nos apresentamos, embora não convivendo diariamente com os elementos do grupo, porque participamos de outra casa, mas nós nos consideramos também integrante do grupo, pelo menos por esse momento, por essas horas, e isso é muito bom. Eu venho aqui só para falar, mas é bom também ouvir. Eu gosto muito de ouvir, porque eu já passei boa parte da minha vida ouvindo pessoas em diversas funções. E quando a gente ouve, a gente aprende. Quando a gente só fala, aprendemos alguma coisa? Não, porque estamos falando do que já sabemos, ou que imaginamos saber. Então, na interação com os elementos de qualquer grupo, sempre vai envolver o quê? O diálogo, a conversação. É falar e ouvir. Nesse clima, sim, é possível nós aprimorarmos as nossas famílias. E família, olha, esse termo é poderoso, Importantíssimo. Falou família, pronto, já mexe com todo mundo. Não tem um que fique indiferente quando a gente começa a falar na questão da família. Por tudo que envolve a família, historicamente, socialmente, culturalmente, pelos conflitos, pelas coisas boas, por tudo que a gente já vivenciou em família, vivencia atualmente e vai continuar vivenciando. E a doutrina espírita é maravilhosa quando nos fala sobre a família, nos dá a entender que os laços familiares são muito mais amplos, se estendem muito além desses laços consanguíneos que a gente tem presentemente no solo terreno. Vai muito além, que eles vão se ampliando e se aprofundando, porque a nossa família vai crescendo aí à medida em que nós vamos trazendo para o nosso círculo doméstico novas criaturas, com as quais convivemos lá, talvez há milhares de anos atrás, mas que retornam ao nosso convívio por algum motivo importante, por uma possibilidade nova de conviver e de crescer. Encarnou ali? Tem algo a aprender com aquele grupo. Tem algo a passar também para aquele grupo de indivíduos, de espíritos que estão reencarnados ali. Não era bem isso que a gente veio falar aqui hoje, mas eu sempre deixo uma entrada, faço uma introdução, porque a espiritualidade gosta disso, eu já percebo disso, É a parte intuitiva, é a parte da inspiração que veio no início, então a gente vai falando para atender necessidades dos presentes. Mas aí a gente já vai depois ligando em seguida com aquilo que nós preparamos.
E o que nós preparamos hoje versa sobre a autoestima, o amor a si mesmo, como ao nosso próximo. Então nós vamos discorrer um pouquinho hoje sobre essa temática que já abordamos inclusive aqui nessa casa, mas eu acredito que uns 2 anos, 3 anos talvez atrás. E vocês consideram que é um tema interessante, a autoestima, o amor a si mesmo? Muito. Vamos pensar sobre isso. Convido a todos já inicialmente a pensar um pouquinho sobre si mesmo ou sobre si mesma. Como se sente na sua vida em relação às suas realizações? Desde que veio o mundo até agora. Realizou tudo o que queria? Alguma coisa que considerava assim tão importante, que ainda considera nunca foi realizado? Por quê? Qual a minha postura em relação a mim mesmo diante da sociedade? Me sinto forte, capaz, ou às vezes fico acuado, dou um passo para trás? Atualmente, eu estou com algum projeto, estou temeroso de levar avante, de dar um passo adiante para tornar real o que eu estou pensando ou planejando? Essas questões todas estão relacionadas à questão da autoestima. Estas e outras. Nathaniel Branden, um médico americano, psicoterapeuta, ele relaciona praticamente tudo que ocorre em nossas vidas, em todos os setores, em todos os âmbitos e níveis, à questão da autoestima, ao nível de amor que nós temos ou não temos em relação a nós, a nossa própria criatura. Então é um tema extremamente importante para que a gente medite, porque disso depende as nossas realizações, o nosso bem-estar e o nosso reino dos céus. Porque esse é o propósito, segundo Jesus, o propósito da vida, alcançar o reino dos céus. E a doutrina espírita, resgatando Jesus e tendo Jesus como elemento fundamental e principal no campo moral, então nós temos naturalmente que resgatar esse reino dos céus, que nós gostamos sempre de recordar o reino dos céus possível na nossa vida de encarnados, no momento em que nós estamos vivendo, que é o bem-estar. Eu estar bem comigo mesmo, eu estar bem com o outro, com o próximo, eu estar bem com o meio ambiente, com a sociedade, com a humanidade. Então esse reino dos céus é possível, é esse reino dos céus que deve ser o objetivo de nossas buscas todos os dias de nossas vidas. Porque sem ele não vale muito a pena viver. Sem paz, sem equilíbrio, sem bem-estar interior, vale a pena viver? Não. A vida se torna difícil. Aliás, quando a criatura se deixa levar por demais da conta por sentimentos contrários ao reino dos céus, às vezes ela acaba até mesmo colocando fim à sua própria vida, porque ela não suporta como viver com ela própria naquele estado de inferno realmente interior. Não é a solução, nós sabemos. Muito pelo contrário. Essa é a pior das escolhas que a criatura pode fazer. Colocar fim à sua vida. Mas vamos ver um pouquinho sobre a autoestima, para a gente entender melhor, por esse viés da autoestima, a nossa vida e a nós mesmos. Vamos partir da definição de estima. O que é estima? Todos nós sabemos, Sentimentos de importância ou do valor de alguém ou de alguma coisa, um objeto, algo, apreço, consideração, respeito. Então, quando nós temos estima por alguma coisa, nós temos carinho, temos afeto, temos respeito, nós cuidamos daquilo, por quem ou porque nós temos a nossa estima. Então, estima é isso. E entendendo o que é estima, do verbo estimar, nós partimos na sequência para a autoestima, que é a estima em relação à nossa própria criatura, nossa personalidade, nosso eu, nosso ser, inclusive em relação ao nosso corpo físico. Não vamos nos esquecer, não. Nós não estamos nos referindo apenas àquilo que é invisível, nossas ideias, nossos sentimentos. O corpo físico cumpre um papel importante na nossa existência. Ele é importantíssimo porque ele afeta em muito a nossa maneira de se conduzir na vida, as nossas decisões, as nossas escolhas, nossos medos, nossas vergonhas, nossa coragem. Tudo isso tem uma vinculação, como nós nos sentimos em relação à nossa estrutura física, esse corpo físico.
Então ele é importante demais, né, pelos reflexos diretos que ele tem no nosso campo psíquico e emocional. Será que eu estou falando de mentira? Não, né? Vocês sabem, a nossa relação com o nosso corpo físico, como é que é? A gente está feliz com o nosso corpo físico? Será que a gente gostaria que fosse um pouquinho diferente, alguma coisa? Em quê? O nariz, né? Eu estou feliz com o meu nariz? Você pode falar do nariz, né? Porque o nariz é aquela coisa, está bem na cara da gente e a gente não consegue ver, né? Mas o outro consegue ver. Então o nariz é importantíssimo na nossa vida. Né? E quantos amigos meus já fizeram cirurgias no nariz, né? Na minha família mesmo, porque não estava feliz com o nariz. Não tem problema nenhum. Nós, dentro do meio espírita, não há proibição. Se vai se sentir melhor, fez bem para você, então ótimo, né? Então faça a sua cirurgia no nariz e outras cirurgias. Se isso ajudar na melhora da autoestima, que bom, que bom. Então a autoestima é o sentimento de competência pessoal. Olha só, isso aqui é muito importante. Competência. Então esse é um mito importante. Nós temos basicamente duas vertentes na autoestima. A competência pessoal, está ali em destaque, né, em grifo, e lá embaixo o valor pessoal. Então essas são as duas vertentes que determinam o grau de estima que nós temos por nós mesmos. Competência pessoal, o que é isso? É eu me sentir capaz, me sentir competente, seguro, para fazer o enfrentamento de uma situação. Colocar-me aqui diante de vocês, diante do público, isso exige de mim um sentimento de autoconfiança, de me sentir competente para fazer esse trabalho. Senão eu não me colocaria à frente. Muita gente não faz esse enfrentamento. Mas como eu já estou fazendo isso, eu tenho certeza, há muitas encarnações, então a gente continua, estamos continuando o trabalho hoje. Então a habilidade ajuda a gente a se sentir mais competente, né? Não melhor, não superior a ninguém, de forma alguma, mas apenas como preparo para fazer algo. Aí cada um traz para o âmbito da sua vida suas competências pessoais, o que faz, né? Como utiliza suas habilidades, onde acha que não está preparado ainda, e isso que atrapalha bastante a gente. Né? Aí a gente entra na baixa autoestima, não se sentir competente. E é competente, mas às vezes a autoexigência é tão grande que a pessoa acaba não fazendo. Isso eu falo para mim mesmo, né? Já fiz minhas autoanálises, quantas vezes já me peguei nessa situação. Então é o sentimento de competência pessoal, a certeza, olha, a certeza é a convicção. A criatura tem a convicção da capacidade de enfrentar os desafios da vida. Então é a certeza. Eu fiz uma palestra recentemente aqui em outras casas, onde a gente falou sobre a fé vacilante e a fé verdadeira, conforme definições do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Então a certeza é aquela confiança, é a fé verdadeira, né, que não hesita diante da situação. Pode dar um passinho atrás, precaução, prudência, mas ela vai estar sempre andando. É 2 passos para frente, 1 para trás, mas você está avançando com certeza. A consciência do próprio valor. Temos valor, né? Temos valores. O nosso histórico espiritual, gente, é de milhares e milhares de anos, encarnações e encarnações. É muito aprendizado já acumulado. Então nós todos temos muito valor, mas muito, muito valor mesmo. Né? E do direito que nós temos ao sucesso e à felicidade. O que significa isso? Tá, eu tenho competência, eu tenho valor, mas eu tenho que sentir que eu tenho direito, que eu sou merecedor de ser feliz. Por incrível que pareça, ao longo da vida nós podemos passar longos períodos acreditando que nós não somos merecedores de ter sucesso e de não ser feliz. Isso não vai acontecer com a gente. É uma crença. É uma crença. E às vezes a gente embute isso no nosso inconsciente, né? Se torna inconsciente. Esse que é o grande problema. Quando a gente joga no campo do inconsciente, a gente não percebe que aquilo está agindo. Está no inconsciente, mas está agindo, está determinando a nossa conduta. Está tendo resultados, no caso, negativos. A gente já não deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo. Entrevistando uma moça na nossa casa, alguns anos atrás, eu me recordo agora desse caso, bem breve. Ela se apresentou assim meio cabisbaixa, estava meio abatida, triste, não estava sabendo por quê, ela estava meio desanimada. Aí a gente vai tentar, né, ir mais, ficar um pouquinho ali no campo íntimo da pessoa para tentar entender o porquê. Aí eu perguntei para ela, mas
Desde quando? Faz alguns dias, não faz muito tempo, mas você passou por alguma experiência, alguma frustração, alguma coisa que, olha, o que realmente pegou, né, que eu fiz um concurso, eu estava muito esperançosa, estava colocando muito as minhas esperanças em cima de um concurso, né, há uma semana atrás, e eu não consegui passar. Pronto. Brotou ali aquele sentimento de tristeza, de abatimento. Não é só um concurso, é a esperança, né? Expectativas imensas, né? De repente uma expectativa, né, de ganhos, de mudar de vida, de repente tornar-se mais independente da família. Tem muita coisa envolvida nisso. E olha, era tão recente e já estava indo para o subconsciente, né? A zona logo abaixo do consciente. E depois do subconsciente vai lá para o inconsciente e permanece lá. Então, já estava trazendo um abatimento, uma tristeza, né? Veio já um sintoma assim, de depressão, inclusive. Mas, à medida que a gente trabalha, busca, é possível já reverter logo. Vamos reagir, né? Vamos trabalhar, vamos estudar mais, vamos para o próximo concurso, mas não desanimar, não entregar-se. Então, isso também acaba afetando muito a construção, né, da autoestima da pessoa. Ela vai começando a se sentir incompetente, né? Porque não passou, não conseguiu, uma vez, duas vezes, né? Acha que não tem muito valor. E não é assim, né? Às vezes a vida está preparando a pessoa para outras experiências. Não era bem o caminho dela, né? Não é por ali que ela ia crescer e realmente render o máximo na vida dela. A autoestima ela pode ser alta, pode ser baixa. Autoestima é a visão geral da coisa, né? Autoestima. Alta ou baixa, positiva ou negativa, como a gente quiser definir. De qualquer forma, ela sempre será autoestima. Então, nós podemos estar com autoestima positiva ou negativa. E por que a autoestima é importante? Com base no que nós já falamos, já até esclarece um pouco essa frase. Porque cada pessoa pensa e se comporta de uma maneira que lhe é própria. Nós refletimos o nosso mundo interior, a nossa personalidade. Né? Inevitável, nós não vamos refletir o outro, mas nós. A menos que a gente permita, né, dê permissão para que outro se intrometa tanto na nossa vida que esse outro passa a determinar o nosso comportamento. Isso pode acontecer? Começa a ficar tão dependente, começa a se diminuir tanto diante de alguém com quem convive, pode ser marido, esposa, pai, mãe, enfim, começa a se submeter tanto, se dobrar tanto diante do outro, que de repente a pessoa começa a perder a sua própria personalidade. Isso ocorre, já atendi pessoas assim, com esse problema. Começa a se despersonalizar, ela começa a perder a identidade própria, ela começa a agir segundo a vontade daquela pessoa que a coage, às vezes até inconscientemente, mas a coage, e sempre que ela quer tomar uma decisão, precisa fazer alguma coisa, ela já vem, a pessoa já vem na cabeça dela. Ela pode estar lá no Nordeste, no outro estado distante. Ela precisa decidir alguma coisa, a pessoa já vem na mente dela. Ela já começa a pedir uma aprovação mental para aquela outra pessoa, para ver se ela pode, não pode, se é assim, se é melhor, se isso fica bonito ou não nela, esse tipo de coisa. Claro, interagir é importante, pedir opinião. Nossa, aqui a gente falou agora há pouco sobre família. Mas quando a coisa vai muito além disso, um começa a predominar sobre o outro, aí o outro perde a personalidade mesmo. E perdendo a identidade, o que ocorre? A pessoa começa a se sentir abatida, sem motivação para viver, triste, né? Então, como se estivesse se carregando um peso todos os dias. E ela acaba não percebendo que é por causa disso. Claro que isso afeta profundamente a autoestima da criatura. Esses processos precisam ser rompidos, precisam ser quebrados, para que a pessoa possa ver restituída a sua alegria de viver. Porque ela perde a alegria no viver. Pessoas com elevada autoestima geralmente assumem a responsabilidade por suas ações. Não fica transferindo. Errou, acertou, mas fui eu. Sou o responsável. São afirmativas, né? São positivas, mas sem agredir, né? Sem arrogância.
são objetivas nas suas opiniões. Então fica rodeando, né? Aquela dificuldade de falar, o medo de ofender, o medo de machucar. Né? Não se preocupam em demasia com o que os outros estão pensando delas. Se a pessoa começa a se pensar demais, o que acontece? Ela já está meio que subestimando sua própria opinião, sua própria personalidade. É isso que a gente falou agora há pouco, sobre despersonalizar-se. Aceitam-se pelo que são. Com a altura que tenho, com o corpo que tenho, com a condição cultural que tenho, com a família que tenho. E dentro disso vamos nos movimentar para fazer o melhor e crescer e ser feliz. Olha aí, ó. Isso é autoestima em alta, né, gente? Dá para entender? É que quando amplia demais a imagem, acaba estourando a imagem, como a gente diz, né? Mas olha aí, ó, poderoso, poderoso. Gente, eu olhei essa imagem muitas vezes, isso aí estava pronto, não fui eu que coloquei ali embaixo, não estava escrito já. Eu já analisei muito essa imagem, eu falei, isso é uma montagem. Mas tem água ali no chão, está refletindo, o gatinho refletiu, eu falei, não, isso não é montagem, os cachorros estão olhando para ele mesmo. Mas ele está muito seguro de si. De certa forma, né, tem uma imagem interessante para nós diante da vida, né? Às vezes a gente se amedronta, onde não precisava se amedrontar, né? Quando a autoestima é negativa, a gente precisa também abordar esse aspecto, né, do negativo para ver onde a gente se identifica. Quando ela é negativa, o crescimento fica estagnado. A coragem diante da vida diminui, a pessoa desiste até mesmo de arriscar coisas novas. Para de sonhar, para de idealizar, para de imaginar. Né? Alguns autores, isso aqui eu achei interessante, essa informação é nova. Alguns autores definem a autoestima como o sistema imunológico da mente e do espírito. Sistema imunológico da mente e do espírito. Olha que interessante. Mas é um sistema imunológico que nós acionamos e podemos acionar conscientemente. Né? Não depende de mecanismos inconscientes, né, para ativar lá a glândula X ou Y. Aqui é o sistema imunológico do espírito, da alma. Muito interessante para a gente fazer uma reflexão. Então, ou seja, uma autoestima positiva significa uma imunidade, uma condição boa de viver, de conviver em meios adversos, em meios difíceis. Aqui é uma definição, baixa autoestima ou autoestima negativa, né? Um conjunto de ideias. Isso aqui está do Espírito Hamed, livro 2 da Alma. Um conjunto de ideias recalcadas, né? Dos primeiros anos de vida, que a gente nem se lembra mais, somadas às que trazemos de outras vidas. Dentro da visão espiritual, espiritualista, nós temos que somar, né, a nossa herança espiritual, que é nossa, às experiências que nós vivemos desde os primeiros anos. Traumas, frustrações são abandonados, vamos dizer assim, no inconsciente, mas continuam exercendo o seu papel. Né? O inconsciente, ele também, sempre que solicitado, ele trabalha. E quando é que nós solicitamos o nosso inconsciente? Olha, quase que o tempo todo. Basta a gente ver alguém que já lembra alguma coisa do passado. Eu estava vindo aqui pela Araguaia, né, vindo de carro pela Araguaia, e me lembrei de quando mudei para Londrina, em 76, 77, né, experiências vividas por aqui, Vila Nova, esse caminho. Olha, coisas que a gente esquece, mas na verdade continuam presentes essas experiências, essas vivências que a gente teve, algumas interessantes e marcantes, né, que fizeram diferença na vida da gente. Isso para falar só desse trechinho aqui. Imagina a cidade toda e outras cidades e tantas experiências que a gente viveu. Tudo isso faz parte do nosso histórico e do nosso inconsciente. Aqui alguns conceitos colocados pelo Espírito Hamed para ver se a gente se identifica com a autoestima negativa. Sentimento gratuito de culpa. Pessoa se sentindo culpada, sentimento de culpa, nem sabe por quê, mas tudo que acontece ela acha que ela é a culpada. Quando a autoestima está muito baixa, acontece isso, né? Ela acha que é responsável por tudo, né? Devia ter feito isso, ter falado aquilo. A gente vê constantemente as pessoas se achando responsáveis por coisas que elas não são responsáveis, mas elas se acreditaram. Isso é muito comum, né, no papel de pai, principalmente no papel de mãe. Né? Sentimento de culpa.
Desleixo com as próprias coisas, né? A pessoa já começa a perceber que já não sente prazer em ficar organizando todas as suas coisas. Então, como está bom. Resignação exagerada. A resignação não é colocada para nós quase como uma virtude? Ser resignado diante das situações da vida? É, sim, uma virtude, até certo ponto. Tudo que é demais é problemático. Tudo, onde houver exagero, há uma sinalização de problema. Até naquilo que parece ser virtude. Há um exagero, está correndo algum risco. Então é preciso equilibrar a vida. Resignação exagerada é a pessoa aceitar tudo. Ela não reage de forma alguma nem naquilo que lhe é direito. Excessiva carga emotiva em relação a pensamentos de baixa autoestima. A pessoa começa a falar de si, falar do momento que está vivendo, e aí já se desmancha, né? Chora, às vezes não consegue se controlar. Tá bom, fala, chora, isso é bom. Né? É até bom, é necessário colocar energias negativas para fora, né? Às vezes obstruir o corpo espiritual. Agora, se isso está sendo muito frequente, então é preciso fazer um tratamento. Sensação de inadequação. Não é meu lugar aqui, né? O que eu estou fazendo aqui? Né? Não estou vivendo no meu mundo. Então a pessoa precisa sentir. Né? Pode ser uma manifestação puramente de baixa autoestima. Ela pode estar ali, poderia estar vivendo ali, mas ela não está bem internamente. Sentimento de autopiedade, né? Autocompaixão, sentir-se um coitado, né? Vítima. Isso não é construtivo para a nossa vida, né? Para o nosso destino. Aqui o psicoterapeuta Nathaniel Branden, que provavelmente é o maior especialista do mundo, eu nem sei se ele é vivo ainda, mas né, tem obras maravilhosas dele a respeito da baixa autoestima e da autoestima. Né? E ele diz o seguinte, aqui algumas indicações dele. Ele diz que se nós nos vermos presentes ou nos identificarmos com pelo menos 4 desses itens, 4, não é 1, 2, não tá, gente? É normal que a gente se veja em um ponto ou outro, mas se nós nos identificarmos com pelo menos 4, de forma meio intensa, já é um sinal de perigo, segundo ele, né? A autoestima realmente já está instalada ou se instalando de forma mais profunda. Então vamos ver lá. Fazer autoavaliações frequentes, perguntando, por que eu sou assim? Não é autoanalisar-se, né? Simplesmente que fazer autoanálise é uma coisa. Agora a pessoa, por que eu sou assim? Por que eu sou desse jeito? Né? Por que eu não sou diferente? Então aquela coisa meio manhosa, aquela coisa meio chorosa, meio de rebeldia, né? De conformação consigo mesmo. Então isso já é um sinal, né? Que pode indicar um caminho para baixa autoestima. Sentir cansaço e estresse constantes diante das atividades normais do cotidiano. Não é o cansaço que vem pelo trabalho, né, no final do dia, mas a pessoa já vai cansada para o trabalho, já começa o dia cansado. Sorrir raramente e ter uma visão negativa das pessoas com quem convive. Sorrir raramente. É possível sentir, a gente pode sentir o nosso seio carregado, né? Quando a gente não está numa fase boa na vida, meio abatido, entristecido, a gente sente isso na face. Né? E é lógico que nessas condições, raramente a gente acaba sorrindo. Não expressa sorriso, porque a nossa alma não está sorrindo. Então o rosto não vai sorrir também. Visão negativa das pessoas, do convívio. Né? Sempre acham, não, mas não suporto o convívio com fulano, mas é terrível. É uma visão negativa. Por quê? Se nós temos aprendido e nos é possível ver cada pessoa na sua realidade, na sua condição, e não vê-la negativamente. Esse é um exercício a ser feito por nós. Né? Do convívio, do lar, do convívio familiar principalmente. Né? Ver cada um com a sua personalidade, com a sua identidade. Né? É a condição da criatura. Não preciso ver negativamente a pessoa porque ela tem um comportamento, às vezes, que nem é um comportamento saudável, um comportamento vicioso. Não preciso ver negativamente, apenas ver de uma forma saudável, compreensiva. Isso já é ver positivamente. Isso gera o respeito à pessoa. E isso faz bem para a gente. Isso é possível.
Preferir ficar sozinho a conhecer novas pessoas. A pessoa começa a se isolar do mundo, começa a se alienar. É perigoso viver uma vida alienada. Muita gente busca o caminho da alienação. Todo dia, horas e horas, fechado na frente da televisão, né? Evita o convívio. Isso é um caminho para a alienação. Né? A pessoa está se alienando da vida, está vivendo à margem da vida social. Não é saudável. Né? Ter dificuldades em fazer novas amizades, claro, é uma consequência. Sentir-se incapaz de atingir objetivos anteriormente determinados. Nós não vamos realizar tudo que a gente imagina, mas se a gente não consegue realizar nada, um sinal de perigo. Um sinal de perigo. Achar que as coisas só dão certo com os outros. E não é assim, na verdade. É uma visão distorcida, não é apenas um ponto de vista nosso. Não é assim, não. Todas as pessoas têm frustrações também. Vamos conversar com as pessoas que a gente considera as pessoas mais bem-sucedidas do mundo. E elas vão dizer coisas que vão nos surpreender. Colocar a culpa nos outros pelos nossos erros. Né? Transferir. Evitar ficar, olhar nos olhos do interlocutor ao conversar. Olha só, quando a autoestima está muito negativa, a gente tem dificuldade até de olhar para frente, né? Fica incomodado, fica conversando, mas olhando para cá, para lá, menos nos olhos da outra pessoa. Se sente incomodado, como se o outro estivesse penetrando dentro da gente, né? Incomodando a gente, não quer. Por quê? Nosso sistema imunológico, né, Deseneu? Nosso sistema imunológico está em baixa, né? Que é a nossa autoestima, a nossa própria autoconceituação sobre nós. Achar-se o motivo do aborrecimento alheio. Temer o futuro achando que as coisas ruins vão acontecer. Né? Pessoa muito negativa, né? Torna-se pessimista. Isso é para as mulheres, né? Estou fora dessa. Eu sou magro e me vejo magro no espelho. O dos homens está logo depois. Isso é das mulheres. Mas a visão dos homens ali vocês vão ver. As mulheres não vão gostar, né? Então eu vou dar uma pulinha aqui. Olha, é uma visão mais otimista, mais positiva, né? Nem sempre é assim. É uma visão distorcida de si mesmo. É que está materializando a coisa, uma ilustração, uma charge, mas na verdade é isso que ocorre a nível psicológico. A pessoa começa a se ver de forma distorcida, totalmente inadequada, incapaz, né? Ninguém vai me aceitar, né? Por causa da minha idade, o meu corpo, estou gordo, muito magro, sei lá, né? Estou muito alto. Né? Falar para o nosso colega que não está aqui hoje, né? O Marcelo, né? O Marcelo não deve ter tido bons problemas naquela altura toda que ele tem, né? O outro já é muito baixo, e daí por diante, né? Depois ele vai ver o vídeo e vocês falam, falei de você. Quanto maior a nossa autoestima, mais bem preparados para lidar com as adversidades. Mais positivo, mais autoconfiante. Maior a nossa criatividade, nosso sucesso em nosso trabalho. Criatividade. Eu passei uma fase assim meio depressiva na minha vida, vários anos, em função de uma experiência muito difícil. E eu percebi, eu que trabalhei muitos anos na área da criação, em agência de propaganda, né, na parte de arte, então eu percebi a diferença. Eu percebi claramente que eu não conseguia criar num nível que eu sabia que eu era possível de criar. Né? Eu me sentia frustrado, incomodado, e eu não percebia que o que estava causando era justamente aquele estado de tristeza, né? Aquela melancolia constante que permaneceu por muito tempo. Então logo eu pude, né, romper com aquele ciclo, com uma experiência que eu tive depois, então voltou aquele estado anterior, normal meu. Nossa, eu fiquei feliz, olha como faz um estrago na vida da gente, um estado de tristeza, de melancolia, de depressão, né, quando se torna uma coisa meio permanente. As nossas capacidades caem, mas caem mesmo. Melhores e mais saudáveis serão os nossos relacionamentos. Com certeza, todo mundo gosta de se relacionar com pessoas, né, que transmitem alegria, vivacidade, que estão de bem consigo mesmo, estão de bem com a vida. Faz bem, isso é até curativo. A gente cura as outras pessoas no convívio. Se a gente está bem, as outras pessoas tendem a ficar bem também, convivendo com a gente. Mais inclinados a tratar com os outros com respeito e boa vontade. Somos mais compreensivos, mais amáveis. Mais alegria ao despertar pela manhã, né? E alegria de viver.
fatal, isso é automático. Né? Como é que eu estou saindo da cama nos dias atuais? Não esquece o passado, o futuro, é o momento de hoje. Como é que eu estou me levantando nos dias atuais? Estou levantando com alegria, com emoção, com vontade? Não. Isso aí pode ser um termômetro para indicar como nós estamos a nível de amor à vida e amor a nós no momento presente. Já passamos? Aqui algumas reflexões para a autoestima, né, para ajudar a gente no cultivo, né, no desenvolvimento desse sentimento. Tudo exige empenho. Tudo exige esforço. Estive relendo o Livro dos Espíritos recentemente, até para poder aplicar o estudo dele para um grupo que eu dirijo. E aí, relendo e meio rapidamente, meio por alto, né, porque nem daria tempo de ler detalhadamente, mas eu fui percebendo algumas coisas que se destacam no Livro dos Espíritos, do começo ao fim. E uma dessas coisas é o esforço pessoal, o empenho pessoal diante da vida. A espiritualidade destaca muito isso. É o que determina o ritmo da nossa vida, o avanço, né, da nossa carruagem ao longo dos anos. Algumas reflexões para nos ajudar a cultivar a autoestima. Fomos criados plenos e completos. Não falta nada em nós somos divinos. Nossa essência é divina. Criados à imagem e semelhança do nosso Criador. Ou seja, todo o potencial divino reside em nós. Nós temos o DNA divino, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E nós estamos trabalhando, nos empenhando e caminhando para nos integrarmos à divindade, através da observância da lei, na nossa vida de cada dia. Portanto, somos plenos e completos. Não nos falta nada. Não há razão, então, por aí, para que a gente se sinta inferior, incapaz ou sem valor. A experiência humana visa nos conduzir à plenitude, ao reino dos céus, à paz, à conquista verdadeira, à alegria de fato. Toda experiência humana visa isso. Isso está relacionado à questão 132 do Livro dos Espíritos. Encarnamos para alcançar a perfeição, alcançar a plenitude da nossa, através das muitas vivências, onde nós cumprimos um papel dentro da obra divina e, ao mesmo tempo, vamos progredindo, vamos nos aperfeiçoando. Fazer reflexões sobre as causas de nossos sentimentos de inferioridade. Se eu estou me sentindo inferior, meio por baixo, né, nisso ou naquilo, por quê? Qual a origem disso? Qual a causa disso? Eu consigo localizar na minha vida? O que é? É a minha família? Eu tenho vergonha da minha origem? De onde eu vim? De onde eu nasci? Do meu histórico de vida? O que aconteceu? Teve algumas frustrações muito marcantes que determinaram essa forma de me ver, esse sentimento de inferioridade? É muito importante fazer essa reflexão. Muito importante. Para se entender e procurar entender o motivo de um possível complexo de inferioridade. O modo como foram adquiridos esses sentimentos, mediante essas experiências que a gente julga ou que pode ter vivido ou que a gente imagina, que muitas vezes não é a experiência vivida em si, por si mesmo, a determinante do sentimento de autoestima ou de baixa autoestima. Mas é a maneira como nós vivimos, como nós vivenciamos, como nós internalizamos aquela experiência. O que para um é uma coisa maravilhosa, é um desafio maravilhoso, motivador, para outro pode ser assustador, amedrontador. E a pessoa quer fugir, e às vezes foge. E fugindo, ela não vivencia. Não vivenciando, não se desenvolve. Não se desenvolvendo, não se sente feliz. Então é importante buscar a raiz desses nossos sentimentos. Quais crenças os motivaram? Já até mencionamos. Por quê? Por quê? Em que eu acreditava? Por quê? Porque eu acredito que aquela experiência vivenciada, aquelas experiências
justificam a minha autoestima em baixa. Para mudar essas crenças, nós precisamos mudar crenças ao longo da vida. Nós desenvolvemos crenças desde que viemos ao mundo. Falsas crenças. Digo por experiência própria. Já me prejudiquei demais, perdi muitas coisas boas na vida por falsas crenças. E que surgiram desde a adolescência. E na idade já mais adulta eu comecei a analisar, mas por quê? Até hoje eu não consegui ainda localizar as causas de algumas falsas crenças que determinaram muitas das minhas escolhas e até de frustrações. Mas eram falsas crenças, como se eu não fosse merecedor de certas coisas, como se aquilo não fosse para mim. E a vida me trouxe muitas coisas que eu até nem imaginava que eu merecia. Então vejam bem o perigo, de desenvolvermos visões negativas, de estabelecermos parâmetros, valores negativos que passam a determinar a vida da gente, mas que não tem uma razão sólida, não existe, está puramente dentro da nossa cabeça. Adotar novos pensamentos e posturas. Diante disso, mudar, estabelecer novas rotinas, fazer os enfrentamentos que vão consolidar essas nossas mudanças. A se comprometer com novas atitudes. Tem um projeto? Leva adiante, dá o primeiro passo, dá o segundo, mas vai avante. Sem muitos questionamentos, senão acaba não avançando. Então tudo pode se transformar, tudo pode melhorar, e a nossa autoestima realmente pode se tornar elevada e constante, mediante o nosso esforço, o nosso empenho. Nós acreditarmos que nós somos realmente filhos de Deus, com todo o potencial divino. Que Deus abençoe a todos. Muita paz.